Bom dia, o meu nome é Carlos Moreira Oliveira e esta é a edição número 60 dos Marketing Mania Talks. Há 60 semanas que, com muito prazer, venho realizando estas conversas sobre temas de marketing, sobre temas de gestão de marcas, de gestão empresarial, neste canal do YouTube. Com esta edição encerro um primeiro ciclo, no limiar deste novo, desejado e possível normal período de férias, no meio desta assustadora crise pandémica. Este não vai ser verdadeiramente uma habitual silly season. Não vai ser porque vamos continuar muito preocupados com a evolução da situação sanitária, da nossa saúde e dos nossos mais queridos. As nossas férias não vão ser exatamente como antes, para muitos nem sequer para os locais habituais, nem fazendo o que é habitual, com os naturais receios decorrentes da situação. A nível dos negócios e da economia, não é tempo de desacelerar, mas antes pelo contrário de recomeçar ou continuar a trabalhar no sentido da melhor recuperação possível dos seus negócios. As marcas vão ter de continuar a conquista ou a reconquista da confiança dos consumidores e das pessoas no sentido de uma maior desconfinação cuidada e progressiva num ambiente de contínua grande incerteza. O tema que lhes vou falar hoje, pois não é exatamente de marketing, mas tem a ver com a comunicação oficial relacionada com o momento em que vivemos. Intitulei esta nota "É necessária uma comunicação coerente para se reganhar a confiança". Só uma comunicação coerente e verdadeira permite reganhar a confiança em um comportamento social adequado. Com a progressiva crise sanitária que vivemos e para a qual ainda não se antevê o fim, as pessoas manifestam um elevado grau de desconfiança e ansiedade para que tudo volte à normalidade. Confiança no futuro, na segurança, em tudo o que rodeia a sua vida social. Em situações pandémicas generalizadas é extremamente relevante o papel das autoridades, tanto internacionais como nacionais. Certo que vivemos uma pandemia sobre a qual nada se sabia e em que, cada dia, um pouco mais de experiência e conhecimento é acrescentado. Assim, se as diversas decisões tomadas estão sempre limitadas pelo nível de conhecimento que se vai tendo, a cada momento é necessário, contudo, assegurar uma determinada coerência e consistência. Em tempos de crise, é fundamental que a comunicação das autoridades sanitárias e políticas seja assertiva e consistente, o que nem sempre tem acontecido no nosso país. Esta, com um nível naturalmente diferente de risco e importância, é um pouco como a comunicação de uma marca. Isto é, se não é clara, consistente e coerente, as pessoas não acreditam. No caso de uma marca, provavelmente não a vão preferir. No caso da saúde pública, receiam, têm medo, desacreditam. Sabemos que a gestão de uma crise deste tipo não é fácil. Contudo, temos diversos exemplos, neste caso do Covid-19 em Portugal, da inconsistência do discurso e alguma mentira até na comunicação das autoridades que só provoca efeitos adversos no comportamento individual e social. Cito só alguns exemplos. Locais onde se podem juntar ou 5, ou 10, ou 20 pessoas. Sabemos que a situação no país é diversa, consoante as regiões, no entanto, estes aspectos, saltar de freguesia a freguesia com normas diferentes, lança alguma confusão nas pessoas. Aglomerações proibidas, mas outras autorizadas. Comemorações e eventos políticos, ou outros, como recentemente no Campo Pequeno. Já para não falar da novela inicial, desaconselhamento das máscaras, quando todos os países do Oriente há muito sabiam da sua eficácia. O discurso, por vezes, demasiado triunfante, quando a situação continuava a ser preocupante. As desavenças entre algumas das autoridades e o discurso diferenciado entre as autoridades centrais e regionais. Aliás, como se tem passado também nos Estados Unidos. Ultimamente, alguns ataques entre membros do poder, autarcas, membros do governo, autoridades de saúde, sobre a gestão da crise. A não autorização da abertura dos centros comerciais, ao mesmo tempo que alguns dos grandes, só à volta de Lisboa, por exemplo, a Moreiras ou Eiras Parque, entre outros, sempre tiveram algumas lojas abertas sem entrada posterior, como aparentemente era requerido. A presença das autoridades públicas, Primeiro-Ministro e Presidente da República, em espetáculos como aquele referido no Campo Pequeno. A ideia seria, com a sua presença, certamente incentivar os cidadãos a desconfinar, mas essa ação não me pareceria coerente com a situação vivida ao momento. A autorização para eventos de caráter político, como no 1º de Maio e, eventualmente, a futura festa do PCP. Afinal, as pessoas podem se juntar ou não. Se para fins políticos o vírus não entra,
o hilariante otimismo de algum tempo, de exemplo para a Europa e para o mundo. Certo que alguns mídias internacionais assim o afirmaram, mas internamente deveria ter havido maior consciência da situação em que se vivia e uma maior contenção. As desculpas dos focos da construção civil em Lisboa, quando esta atividade nunca parou, nem na capital, nem no resto do país, não tendo sido objeto nas outras regiões de qualquer preocupação especial. A afirmação continuada e mentirosa de que os transportes públicos, comboios e caminhonetas suburbanas, mantêm um nível de lotação inferior ao recomendado. Sabe-se que isto não é verdade a determinadas horas de ponta. O excessivo otimismo, porventura conjugado com a pressão de algumas entidades empresariais, levou a um desconfinamento pouco planeado, sem a realização massiva de testes que pudesse evitar que muitos assintomáticos continuem a servir de veículo de transmissão do vírus. Percebe-se, pois, que a evolução da situação pandémica não é igual nas diferentes regiões do país. Também se entende que as medidas a tomar possam ser diferentes, ou tenham que ser diferentes, mas é imprescindível assegurar a simplicidade e a linearidade da informação, para que qualquer cidadão cumpridor não tenha que andar com um bloco de notas, so to speak, como diriam os ingleses, de forma a saber o que fazer em cada momento e em cada local em que se encontre. As pessoas já têm tendência para não ser totalmente cumpridoras. Muitos julgam que o pior só acontece aos outros, mas para além de não ser verdade, estes podem acabar por infectar outros cumpridores que se limitam a frequentar espaços públicos quando disso têm absoluta necessidade. Estamos cansados, ok. Não só os mais novos, os de outras classes etárias também gostam de se conviver, de sair, de se divertir, como é natural. Tudo isto é novo, por isso tem que se estar atento e respeitar as orientações, infelizmente por vezes desorientações, que vêm das autoridades. Estas em especial, os governantes deveriam não pensar tanto em próximos atos eleitorais e não omitir ou disfarçar a verdade, mesmo que esta possa não ser a que politicamente mais lhes convém. Como referi, tal como no mundo das marcas, só a verdade, a transparência, a coerência e a consistência da informação têm a capacidade de produzir os efeitos que supostamente se desejam. Será que o Governo, neste caso à semelhança de uma empresa, tem uma política de comunicação bem definida, centralizada e dirigida? Se a tem, não se vêem por vezes muitos resultados. O que vamos perder com tudo isto? Muito, em termos sociais e económicos. Em termos sociais, uma certa desorientação das pessoas, a dificuldade em acreditar e o inerente comportamento errático. Em termos económicos e políticos, muito se tem falado sobre isto, a perda da boa imagem capitalizada ao longo dos anos do país, certamente com a quebra significativa da vinda de estrangeiros e a inerente perda de milhões para as empresas e para a economia. Numa situação mesmo complexa como esta, o objetivo principal deveria ser ajudar a desenvolver um comportamento social consciente, solidário e adequado no país, tendo especial cuidado com a comunicação dirigida aos cidadãos, o que nem sempre tem acontecido como referi. No fim, temos de acreditar no nosso país e contribuir para um futuro melhor. Mas para isso, as autoridades não podem episodicamente ocultar a verdade e não esquecer que a política é para servir os cidadãos, não para os políticos se servirem dela. Terminando com um live de esperança. Oxalá. Vamos todos lutar por um Portugal melhor. Obrigado. Como referi no início, esta é a última edição dos Marketing Mania Talks até ao fim do verão. Mais uma vez, agradeço àqueles que têm visto estas minhas conversas, agradeço sinceramente. Caso tenham alguns comentários, não hesitem em fazê-los. Até depois. Muito obrigado.